Esse vídeo eu vou falar sobre a escala do meu negócio. Acho que isso faz parte de alguns vídeos que eu estou gravando para pessoas que já estão mais avançadas no processo de empreender e trabalhar no digital. Então, eu não sei se ele é de grande utilidade para um iniciante, o cara que está do zero, que não sabe ainda muito bem o que está acontecendo. Eu já acho que é um tipo de vídeo para quem já trabalha há um tempo, já está num determinado nível de faturamento e já está pronto para escalar. Acho que vale colocar esse adendo de que a escala, ela não tá nem nas primeiras 10 prioridades do seu negócio quando você começa. Acho que a preocupação com a escala só deve vir depois de uns 3, 4 anos trabalhando. Ela não me parece vir antes, porque no começo você tem um problema de venda. O primeiro problema que se tem num negócio é vender um pouco. Esse é o primeiro problema. E aí, uma vez que você soluciona o problema de vender um pouco, normalmente você resolveu o problema de faturamento. Você tem uma empresa rodando e você pode meio que ficar despreocupado, vamos dizer assim. Você não precisa mais ficar ansioso porque a tua empresa vai estar dando dinheiro. Aí você entra num segundo problema, que é aumentar o número de vendas daquilo que você oferece no momento. Normalmente, essa primeira coisa que você está oferecendo, ela não é tão escalável. Aí entra o terceiro problema, que você vai conseguir vender um pouco mais dela, mas não escala. Aí o terceiro problema é o da escala. E o problema da escala, ele envolve criação de produto novo e em algum momento ele pode envolver a formação de pessoas. Então o que acontece? Eu ensino One Person Business. É um modelo de negócio de uma pessoa só. Que, em tese, de acordo com o livro Company of One, que eu uso como a primeira base, mas não a mais importante, você pode fazer até 3 pessoas. Então, com 2 sócios é mais ou menos essa composição. Eu percebi que no Brasil você não chega a mais de 2 milhões de reais por ano com isso. Estou com um caderninho aqui com as minhas anotações. Então, quando você bate 1 milhão no ano, ou 2 milhões, a depender do mercado que você trabalha, da sua expertise, você vai precisar sair desse modelo de negócio. Então, o que eu fiz? O que aconteceu na minha empresa? Eu abri 2 frentes, essa é a primeira coisa que aconteceu. Eu tenho a frente de soluções que envolvem infoprodutos e mentorias e consultorias. E quando eu falo mentorias e consultorias, normalmente a mentoria envolve eu mostrar o caminho e a consultoria envolve eu fazer ou implementar no seu lugar. Normalmente tende a ser assim. Então você contrata um time que vai implementar as coisas e dá na sua mão e a gente vai embora. Então a gente faz um setup, te entrega, você trabalha com aquilo e acabou o meu trabalho. A mentoria já é um negócio mais acompanhado, ele tende a ser de mais longa duração. Então eu tenho essa área, infoprodutos, mentorias e consultorias, altamente escalável, altamente escalável. Isso aqui é na escala dos milhões. E eu tenho a outra área que é a área do serviço, que é a minha agência de YouTube, que no primeiro mês me deu 9 mil reais, mas a partir do segundo mês já estava dando para cima dos 20 mil. Então, porque eu não tenho um problema de aquisição de clientes, não é o meu problema hoje. Como eu tenho uma grande audiência, então eu já sabia que quando eu abrisse a agência eu não ia ter problema de aquisição de clientes. O meu problema seria arrumar os processos da agência e fazer ela ser uma agência respeitada. Eu preciso de 1 ano, 2 anos para construir esse nome. Eu preciso que clientes permaneçam e a gente entregue resultados. Já temos resultados entregues. Mas qual a questão da agência? A agência não é uma coisa tão escalável. Por quê? Porque, cara, para eu sair de 5 clientes para 10, eu já preciso de mais pessoas. Para eu sair de 10 para 15, mais pessoas. E se eu quiser sair para mais, então se eu quiser chegar a 20, 30, 40, 50 clientes, eu acredito que é um processo mais longo, mais delicado, porque como é um trabalho criativo, não é tão simples assim de escalar com qualidade. Então a agência não é o business escalável, mas é um lado prazeroso de certa forma. Assim, é onde a gente vê outro tipo de trabalho, outro tipo de resultado, é gostoso de fazer. Gostoso é forte, né? Trabalho tem seus aspectos dificultosos, entendeu? Mas eu trabalho com as coisas que eu gosto, então eu posso dizer que é bom. Vamos lá. Então, do lado da... Aí o que eu fiz, tá? Não é do lado de nada. O que eu fiz? Para eu conseguir escalar do que eu estava faturando, do que eu estava trabalhando, do impacto social que eu estava tendo trabalhando sozinho, o que eu pensei e percebi? Primeiro ponto, esses são 4 pontos que eu vou te apresentar a partir de agora. Primeiro ponto precisa ter gestor e executor.
Eu sou executor, eu não sou gestor, eu sou executor. A minha skill é executar. Então eu precisava de gestor. E aí eu percebi que eu precisava trazer pessoas que fossem capazes de gerir as coisas. E é assim que eu comecei a formar o time. Para que eu comecei a formar um time assim? Por causa de um segundo ponto, que é: eu sei fazer e ensinar e montar o One Person Business. Eu sei montar um negócio desse e dar na tua mão, entregue tudo que você tem que fazer para você construir e viver disso. Então, o que eu precisava fazer? Eu faço isso em consultoria e mentoria. Eu precisava capacitar outras pessoas a fazer isso também, para que eu pudesse ter um time que não só monta e fala o que fazer, mas implementa para você. E aí você só sai depois, vamos dizer assim, já executando em cima de toda uma estrutura implementada que eu sozinho não sou capaz de fazer, porque me custaria muito tempo e ter que cobrar muito caro para fazer isso sozinho. Então, eu percebi que o processo consistia em, primeiro, achar um gestor para colaborar com o meu lado executor. Você tem que fazer a mesma coisa. Se você é gestor, você vai ter que achar um executor. Mas normalmente quem faz um One Person Business e quem consegue crescer assim sozinho é um executor. Então normalmente a minha impressão é que vai precisar de um gestor. E aí vem a coisa, né? Quem que aparece na frente das câmeras aqui no digital? Eu acho que meio que tanto faz. Só que normalmente para começar sozinho o cara tem que ser um executor, senão ele não vai ficar gravando um monte de vídeo, escrevendo um monte de texto. O gestor ele quer cuidar de algo que já começou a existir, vamos dizer assim. Essa é a minha impressão, posso estar errado. Então, arrumou isso, o meu próximo passo era formar mas começar a formar vagarosamente profissionais capacitados para também montar isso. Por quê? Por que eu precisava fazer isso? Para eu montar, é o terceiro passo, um ecossistema de produtos. Então o processo da escala, quando você sai desse nível de faturamento, eu já não acho que é mais um processo de um produto só, ele já é um processo de múltiplos produtos que tem que navegar no ecossistema. Aí acabou que eu fiz o quê? Eu renomeei os meus produtos e eu criei um novo branding. Então tudo virou OPB, tudo virou One Person Business. Aí eu tenho, a agência é OPB Studio, a escola é OPB School, o segundo produto de nível, o produto principal da minha conta, que chamava Projeto Valinor, hoje é OPB Studio. Hoje é o OPB Club, o OPB Studio Agência. O terceiro produto é o OPB Master. Então eu criei um ecossistema de 3 produtos de um lado, a minha agência, e nós já temos o nosso tá em andamento. Produtos físicos e também tá em andamento soluções em inteligência artificial. Soluções em IA dentro do que eu acredito, que não é a substituição do seu pensamento. Isso é uma coisa que todo mundo anda vendendo por aí. A IA ela é um complemento para você, ela não pode substituir o teu pensamento, senão você pode ficar, rapidinho você vai ficar obsoleto no mercado, não adianta nada. Então, o que aconteceu foi, eu remodelei o branding para criar uma marca que compreendesse todos os produtos. E aí, o que eu fiz? Ao invés de agora eu atender uma parcela do público, que era o que eu fazia, eu passei a ter soluções para diferentes pessoas em diferentes níveis. Por isso você vai ver que tem hora que eu faço um conteúdo que ele tende a ser um conteúdo visto por muito mais gente, mas ele é um conteúdo para pessoas que, no geral, têm um nível de consciência nesse tipo de coisa muito mais baixo. Esse conteúdo vai vender os produtos menores, provavelmente a OPB School. O conteúdo de nível mais alto, então eu tenho esse tipo de vídeo que eu estou fazendo aqui, isso aqui é chato. E quem não está no game não está interessado em saber disso. Então já é um filtro automático, um monte de gente vai sair, já saiu desse vídeo, um monte de gente já saiu desse vídeo, não está interessado porque não consegue absorver nada de útil disso daqui. Só que isso daqui é feito para vender os produtos mais caros, porque é onde existem as soluções para essas pessoas. Então, o ecossistema de produtos foi necessário para que eu pudesse modificar o meu ecossistema de conteúdo, para que o ecossistema de conteúdo compreendesse uma maior parcela de pessoas. E só é possível abranger isso porque eu permaneço na mesma temática.
Então pensa, quando se fala de negócios, é possível falar de micronegócios que faturam bem pouquinho para pessoas que querem viver com 5 mil reais por mês. É possível falar de negócios um pouquinho maiores que pessoas que vão viver com 30 mil, 50 mil reais por mês. E negócios ainda maiores, a gente vai viver com 100 mil reais no mês, 200 mil reais no mês. E uma coisa que eu não falo porque eu não tenho a expertise, em algum momento posso ter ou não vem ao caso, mas só a título de exemplo, falar para grandes negócios, gente que fatura centenas de milhões de reais por ano e tem problemas de gente que fatura centenas de milhões de reais por ano. Então, para eu poder modificar o meu ecossistema de conteúdo sem perder a minha performance da empresa e conseguir fazer a escala, eu tive que montar um ecossistema de produtos. É o que aconteceu nos últimos meses. Eu lancei um produto que faltava no ecossistema, que era o produto o menor, o mais barato, que hoje custa R$800 por ano, para eu poder abarcar um público que eu não conseguia antes e também para eu qualificar os meus clientes dos outros produtos. Quase me engasguei. E eu não tenho água, eu só tenho o YoPro para tomar aqui. Então, eu montei esse ecossistema e criei esse branding para unificar a marca e facilitar o processo daqui para frente. Que processo? Processo consultivo. Então, o que eu decidi fazer? Montar um time consultivo, então são pessoas que já estão comigo, cara, há mais de um ano agora, eu acho, e que compreenderam, absorveram e compraram a ideia do negócio, entenderam o impacto que a gente causa na vida das pessoas, porque quando você pega uma pessoa, por exemplo, vou usar dois exemplos de pessoas, uma pessoa que está precisando de dinheiro, entra na internet, trabalha sozinha, não tem condições de ter equipe, não sabe fazer isso, não tem condições emocionais, mas começa a ganhar seus 2, 3 mil reais por mês e viver daquilo, essa pessoa muda de vida. E quando você pega uma pessoa que ganha lá os seus 20, 30, 40 mil reais por mês, às vezes até mais, mas está num trabalho que não gosta, e essa pessoa consegue transitar para dentro do digital, e às vezes uma pessoa assim vai ganhar até 15, 20, 25 mil reais, ela vai ganhar um pouco menos do que ela ganhava, mas só dela recuperar o tempo dela e poder ficar em casa e não ter mais que ir para um escritório, e não ter mais um chefe chato e pressão do trabalho e não sei o que, ela consegue retomar, então vamos dizer que ela transite em alguns 1, 2 anos, ela consegue retomar aquele faturamento alto e superar ele com o passar do tempo, conforme ela ganha expertise nesse empreendimento novo. Então essa pessoa também muda de vida, porque ela não pode não mudar financeiramente logo, porque ela já está meio que resolvida financeiramente, mas ela muda toda a sua rotina, ela muda o estilo de vida, de fato. E isso é uma mudança impactante. Isso faz com que pessoas voltem a ficar com a sua família, faz com que pessoas voltem a rezar, isso faz com que pessoas voltem a usar os seus talentos da melhor forma, e elas têm um impacto social na sua vizinhança, na sua pequena comunidade, por aí vai. Então, as pessoas do meu time consultivo, elas perceberam e compraram essa ideia porque elas entenderam o impacto que isso causa. E aí, nós entramos no último dos 4 pontos. Deixa eu recapitular, porque isso pode ter te deixado um pouco perdido. Primeiro ponto, gestor mais executor. Tem que ter essa articulação para você conseguir construir um time embaixo. Segundo ponto, eu estou preparando e continuo preparando cada vez mais pessoas para que nós tenhamos soluções cada vez mais personalizadas em um one-person business. Montar os OPBs de outras pessoas. Então é como se eu fosse o cara que está na fase 5 e está ensinando o cara que está na fase 1, 2, 3, 4. E dali a pouco, se eu estiver na fase 10, eu vou ensinar até a fase 9. Então, por quê? Para que mais pessoas cheguem na fase 5. Porque daí eu acho que já vira aquele negócio de tacar pedrinha num lago e aquele negócio expandir. Hoje sou eu falando, daqui a pouco tem um outro, e um outro, e um outro, e daí a gente está fazendo uma grande mudança, porque uma grande mudança no país eu não posso fazer sozinho, eu vou precisar de gente para fazer isso. Então essa grande mudança pode vir desse movimento. Por isso que eu tenho que preparar mais pessoas para conseguir entregar essa solução aqui dentro. E o terceiro passo que eu te falei isso depende de 2 ecossistemas principais. O ecossistema de produtos para atender demandas de níveis diferentes. Então tem o cara que está do zero, o cara que já fatura 500 mil no ano, o cara que já fatura 1 milhão no ano, ou o cara que... não podemos pensar em outros termos que não seja faturamento. E o ecossistema de conteúdo, que deixa de ser só um conteúdinho para ganhar visualização. Isso não é uma fala pejorativa, isso é... existe o conteúdinho, conteúdo, conteúdão, eu estou falando em níveis de consciência.
E se você fica só num nível de consciência, você tende a vender para um determinado mercado. E eu quero abranger isso, porque eu acho que faz sentido dessa forma. Agora eu tenho corpo para atender esse número de pessoas e essas demandas diferentes. E aí, por que eu estou te explicando tudo isso? Então, ecossistema de produtos e ecossistema de conteúdo nessa terceira parte. Porque tudo isso aconteceu para uma quarta parte, que é eu agora articular tudo isso e ganhar mais tempo para eu poder enxergar os próximos passos. Porque no fundo eu tenho a impressão de que eu estou o tempo inteiro fazendo isso desde que eu comecei a empreender lá em 2018. Na verdade eu comecei a empreender em 2016, mas eu fui pulando de negócio até que eu cheguei no digital em 2018. Que é, eu executo, superloto minha agenda, superloto meu tempo em tarefas, organizo, estudo, executo, então parece que eu fico alternando nisso. E esse estudo tende a ser mais introspectivo, leitura, livro e tal, para eu poder enxergar os próximos passos. Mas quando você está executando, você também está aprendendo. Então são tipos de aprendizado diferentes, só que não dá para ficar num só. Se o cara ficar só no livro e não vai para o mundo real, não acontece nada, porque ele ficou obeso mentalmente. Esse termo é até ok. Agora, porque às vezes esse termo dá a impressão que todo mundo começa a achar eu sou obeso mental. Tu nem lê tanto assim, tá? Pra tu estar com obesidade mental. Vamos lá, tu tá lendo um livro por semana? Se não, tu não tá lendo tanto assim, tá? Então, primeiro, por um lado, você vira um obeso mental, só fica lendo. Por outro lado, se você só fica executando, daqui a pouco você tá dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na parede, porque você para de enxergar novas possibilidades. Então parece que eu tô sempre fazendo esse jogo de articulação. Então tudo isso que eu fiz é para articular e voltar a ter tempo de estudo, para dali a pouco dar mais um gás, para dali a pouco ter mais tempo de estudo. Por que eu estou te apresentando isso? Porque eu acho que existe uma parcela das pessoas que me assistem que está em algum lugar nesse meio aqui, nesse movimento de, tá, qual que é o passo, qual é o próximo passo, qual é o passo da escala? Eu já estou faturando um tanto, e para onde eu vou? Cara, provavelmente você vai para isso, você vai para um ecossistema de produtos mais robusto, um ecossistema de conteúdo mais robusto e uma formação de um branding melhor. Então você vai refazer o seu branding. Eu sou um profissional de branding? Não, eu só estou te falando o que eu fiz com o meu negócio. Eu não estudei branding na faculdade e estou defendendo que é isso daqui. No geral, os meus conselhos vêm da vida prática e dos livros que eu leio. Então, o que eu acho? Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque o teu caso está em algum lugar aqui no meio. O que você tem que fazer imediatamente é procurar as pessoas que complementam as suas habilidades. Então você tem que pensar que sua empresa tem que andar sempre com gestor e executor andando perto. Então se você é um executor, você bota um gestor, se você é um gestor, você bota um executor, e você vai fazendo a mesma coisa em outros níveis ao longo do tempo. É isso que eu tenho a impressão que está acontecendo na minha empresa. E você faz isso e você precisa reescrever, remoldar, remodelar tua estrutura de venda para você conseguir dar o próximo passo. Eu acredito que seja isso. O que eu quero fazer agora? Conversa comigo nos comentários. Eu não sei se tem tanta gente assim que se interessa por essa parte, mas eu gostaria de saber. Manda tuas dúvidas, escreve aqui para mim, e se você quer algum tipo de solução em One Person Business, clica no link na descrição. Nós temos consultores que vão conversar com você. Eu acredito que são mulheres, você vai conversar provavelmente com uma mulher. E provavelmente com a Larissa, Juliana, alguma coisa assim. E elas vão te apresentar, vão te explicar o que mais se encaixa para você. E acho que você vai encontrar boas soluções, porque agora estamos capacitando profissionais para entregar coisas mais robustas para quem precisa e as coisas mais iniciais para quem precisa também. O link está na descrição. Bora conversar, tamo junto.